Certo. Então, no ano passado, eu aprendi uma coisa muito importante na minha vida, no finalzinho do ano passado, e eu queria compartilhar hoje com vocês isso. Isso que eu aprendi era algo que eu já sabia, era algo que eu já conhecia, algo que eu já tinha aprendido, né? E eu acredito que acontece bastante com a gente, com todos nós isso. E eu aprendi no momento que Deus me mostrou que eu estava errado em certas coisas que eu estava fazendo, né? Isso que eu estou falando é a questão de viver totalmente para Deus e depender dele. Então eu não estava entregando todas as áreas da minha vida para Deus. Muitas das áreas eu não estava entregando para Ele. Eu estava carregando o peso todo sozinho, né? De todas as tarefas que eu tinha em questão de ministério. Por isso Mateus 11:28, vamos ver se funciona. Então Mateus 11:28 nunca fez tanto sentido para mim depois que eu entreguei tudo que eu tinha na minha vida para Deus. Tudo que eu estava tentando fazer por conta própria. Que diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Então eu estava carregando um fardo sozinho em algumas áreas da minha vida que eu não precisava carregar sozinho. E estava pesado esse fardo. Então será que a gente se entrega mesmo para Deus? Será que a gente tem total dependência dele? A gente acabou de cantar uma música agora no final do louvor, né? Que diz no final, e eu entrego tudo a ti, né? Te dou meu coração, coisas assim. A gente canta essas músicas, será que realmente a gente faz isso? Ou a gente canta porque está passando aqui, o pessoal está tocando, a gente não quer deixar eles embaraçados, né? Então vamos cantar junto, né? Senão eles vão passar vergonha aqui na frente. Será que a gente canta de verdade, de coração? Porque não é qualquer coisa, a gente está dizendo, te dou meu coração, Deus. Mas será que a gente está dando mesmo? Será que a gente está se entregando mesmo? Será que a gente sabe o que é entregar e depender de Deus? Porque não adianta também eu ficar perguntando, será que a gente está se entregando? Mas eu nem sei o que é isso, né? A gente está cantando, mas eu também nem sei o que é se entregar. Então, mais ou menos alguma coisa assim que a gente vai ver hoje. Certo? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Deus, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso e Tu nos deu o privilégio, Senhor, de Te louvar, o privilégio de Te seguir, o privilégio de ser Teu Filho, Deus. Obrigado por isso e que nesse momento a gente possa se esvaziar, Deus, de tudo que a gente tem no nosso coração, de todos os nossos problemas lá fora, que a gente possa realmente se entregar a Ti, Deus, nesse momento para escutar e entender a Tua mensagem, Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então hoje a gente vai ver então como se relacionar e depender de Deus. Se relacionar com Deus, né? E essa pergunta, o que Deus fez para você nessa semana, é a pergunta-chave hoje da nossa mensagem. E eu pergunto isso para vocês hoje, nesse momento. Quem aqui sentiu Deus trabalhar na vida pelo menos uma vez essa semana? Então com um relacionamento íntimo com Deus, a gente consegue sentir o agir dele não uma vez por semana, mas diariamente. A gente consegue ver ele agindo na nossa vida dia a dia, né? Então vamos mergulhar junto nessa jornada para entender como que é essas coisas que eu estou falando, dependência, entrega, relacionamento íntimo. Vamos descobrir juntos. Então, primeiramente, para se entregar a Deus, nós precisamos deixar a direção da nossa vida com Ele. Nós precisamos deixar tudo com Ele. Quando eu digo tudo, é trabalho, é família, é qualquer coisa que a gente imagine, né? E essa situação de deixar a direção com Ele, eu acho engraçado quando a gente... Engraçado não, mas é um exemplo para usar. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente faz uma oração antes de sair em viagem, né? O que normalmente a gente fala? Que Deus possa guiar o volante do carro, né? Que Deus possa ser Ele que está pilotando o carro. Basicamente, dar a direção da nossa vida para Deus é isso, a nossa vida é o carro. E Deus vai dirigir esse carro. É confiar tudo que a gente tem para Deus, é confiar as respostas da nossa vida para Ele. É aplicar
esse versículo, esse trecho de Provérbios 3, 5 ao 6. Vamos ler ele. Vamos abrir lá em Provérbios 3, 5 até o 6. Então, Provérbios 3, versículo 5 até o versículo 6, diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Então, é não se apoiar no próprio entendimento. Esse trecho de Provérbios 3, se vocês quiserem ler em casa, ele fala bastante sobre sabedoria, né? E depender de Deus é um dos caminhos da sabedoria. Depender de quem quer ser sábio, ele precisa depender de Deus. Eu tenho a convicção que sabedoria é tu buscar a vontade de Deus, né? De acordo com esse capítulo 3 de Provérbios. Então, sabedoria é tu buscar a vontade de Deus, ter paciência para esperar a resposta de Deus para as diversas situações. Muitas vezes a gente quer atropelar as coisas, né? A gente quer resolver por nós mesmos. A gente não quer esperar. Surge uma situação, eu vou ficar esperando por aqui, eu vou lá e resolvo mesmo, eu sei como resolver. Isso não é depender de Deus. Isso não é agir com sabedoria também. Então, busque a dependência, tu vai encontrar sabedoria. Elas estão meio que ligadas uma à outra. Só que também a gente pode depender de Deus, a gente pode se entregar, mas só que não totalmente. Lembra do que eu comentei no início, meu testemunho do ano passado? Eu não entregava todas as coisas da minha vida para Deus, né? E aí a gente tem um problema. A gente tem que entregar tudo. Porque senão se a gente começa a guardar alguma área da nossa vida para nós e deixa Deus de fora, a gente tem que tomar cuidado nisso. Porque daí a gente não vai estar sendo dependente de Deus em todas as coisas. Não é difícil de entender, né? Alguém está tendo dificuldade de entender isso? Tudo é tudo. Se a gente deixa de entregar alguma coisinha, já não é mais tudo. A gente não está vivendo uma vida de dependência a Deus mais. Então, que nem eu comentei, uma das áreas eu cuidei sozinho e eu caí nesse problema. Então, nós temos que entregar todas as coisas. Só que para a gente poder entregar a nossa vida a Deus e depender dele, nós primeiro precisamos do quê? Quem arrisca? Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecer a Deus e viver para Ele. Como assim conhecer a Deus? Eu conheço a Deus, eu sei que Ele é o nosso Pai e todas essas coisas, né? Como assim? Vamos usar como exemplo uma pessoa famosa, né? Vamos pegar um exemplo qualquer aí, vamos pegar o jogador de futebol. Todo mundo conhece o tal do Neymar, né? O Neymar está mais na mídia agora. Todo mundo conhece, né? Agora, se eu disser para vocês que vocês não conhecem o Neymar, na verdade, ninguém conhece o Neymar que está aqui, eu acho, né? Vocês já conversaram com ele, sei lá, 1 hora, 2? Já tiveram uma conversa com ele? Vocês sabem coisas íntimas da vida dele? Vocês sabem o que está na televisão? Vocês sabem o que dá nos jornais, essas coisas assim, né? Vocês sabem que ele joga futebol, né? É só isso que eu sei também, porque o resto eu não acompanho ele. Então, a gente não conhece o tal do Neymar. A gente acha que conhece. É a mesma coisa com Deus. Para a gente poder conhecer a Deus, a gente precisa se relacionar com Ele. Por isso que primeiro a gente precisa conhecer a Deus, porque para a gente depender dEle, a gente precisa conhecer. Tu não vai, por exemplo, confiar em alguém que tu acabou de conhecer na rua. Tá na parada de ônibus, de repente passa alguém, chega assim, não, peraí que agora eu estou dependendo de ti. Tudo que eu vou fazer agora, vou entregar nas tuas mãos agora. Tu nem sabe que pessoa é. Tu nem sabe nem se a pessoa tem condições de te ajudar, né? De depender dela. Não é bem assim, a gente precisa ter confiança, a gente precisa conhecer a pessoa para depender dela, né? É que nem os nossos pais, nós dependemos deles porque nós crescemos junto com eles. Então nós somos dependentes dos nossos pais, até a gente sair de casa. Mas nós temos um relacionamento, não é? Então, precisamos de intimidade com Deus para poder conhecer a Ele e para poder depender dEle. Senão a gente não vai conseguir depender dEle. A gente não vai querer confiar em Deus. A gente pode até dizer, eu confio, mas você está confiando em alguém que tu não conhece totalmente, né? Nessas férias,
Eu tive a oportunidade, o privilégio de estar estudando 1ª e 2ª Pedro. E o capítulo 4 de Pedro me chamou muita atenção. Eu selecionei 2 trechos de 1 Pedro. Vamos abrir lá? 1 Pedro, capítulo 4. Eu selecionei 2 trechos para a gente entender o que é conhecer a Deus e viver para Ele. Para a gente poder ir em direção à dependência, né? Eu estou fazendo meio que o caminho inverso. Só para vocês entenderem. Eu estou começando da dependência e estou vindo então, aí a gente precisa conhecer Ele. Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 4, vamos começar com o versículo 1 até o 3. Diz assim: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Então, vamos só entender o que ele está querendo dizer nesses 3 versículos iniciais. Primeiro, que Cristo morreu por nós, que nem o Léo falou antes, né? Cristo morreu por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de estar vivendo com Ele. Então, o que ele diz aqui? Vocês conheceram a Cristo, vocês aceitaram Ele, se arrependeram dos seus pecados, resolveram tomar uma decisão na vida para viver uma vida com Cristo. Então, a vida que vocês tinham, deixem para trás. Agora, o tempo que está restando para vocês, vivam para fazer a vontade de Deus. Isso é viver para Cristo, né? Vocês lembram do que Paulo fala em Filipenses 3, 13 ao 14? Quer que ler para mim aí? Irmãos, não pensem que pretendo que eu tenha pensado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio no chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O alvo, o nosso alvo, é Cristo. E a gente precisa deixar a nossa vida para trás. Que ele diz ali que a gente vivia em libertinagem, sensualidade, orgias, farras, todas essas coisas. A gente precisa deixar isso para trás. Nosso objetivo agora para viver para Deus é fazer a vontade dele. Certo? Vamos continuar lá então, no versículo 7. Diz assim: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aqui Pedro nos fala que a gente precisa fazer 3 coisas: oração, amar o próximo, exercer nossos dons. Será que a gente está aplicando isso? Será que a gente tem exercido nossos dons? Acho que faz deixa eu pensar, estamos em março, né? Acho que faz uns 5 meses, 6 meses, que passei uma mensagem aqui sobre dons espirituais, né? E eu deixei um desafio, para que todo mundo estivesse buscando alguma forma de ser usado na obra de Deus, para descobrir seus dons. Não precisa levantar a mão, mas vocês fizeram isso? Vocês foram atrás de tentar ser útil para descobrir os dons de vocês? Eu acho que não adianta muito a gente vir aqui todo domingo, escutar uma mensagem e é colocado um desafio para nós, ou que não é nem colocado um desafio, é só uma mensagem que tem alguma coisa que a gente pode aplicar na nossa vida e a gente não tem aplicado até então. É a gente sair daqui, quando a gente sai por aquela porta, a gente esquece tudo e é como se a gente tivesse vindo aqui só recarregar as pilhas de uma forma assim. Eu acho que se a gente sair daqui e a gente não aplica o que a gente aprende, a gente não precisa vir. A gente pode ficar em casa e tu abre a Bíblia no momento que tu quiser e tu vai aprender a mesma coisa. Tu lê aquilo que tu quer aplicar daí.
Eu gosto mais desse trecho, eu gosto mais do oração. Os outros dois eu não gosto. Daí tu abre a Bíblia e tu só lê a parte da oração. Aí é fácil ser cristão, né? Só que a Bíblia, ela não é só um versículo. Ela é todo o inteiro, né? Então acho que não adianta muito a gente vir aqui, sentar numa cadeira, escutar e não aplicar depois. Porque senão a gente não vai estar fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, que é fazer a vontade dele. Se está escrito todas essas coisas, eu acho que Deus quer que a gente faça todas essas coisas. Então será que a gente tem exercido os nossos dons para edificar a igreja, que somos nós? Será que a gente tem amado o próximo? Ou a gente só cumprimenta as pessoas quando a gente vem aqui por educação? A gente cumprimenta por amor? Mesmo, talvez eu possa ter alguma pessoa que sim, que eu não gosto muito, mas é diferente eu cumprimentar a pessoa por educação e por amor. Deus diz que a gente tem que amar os nossos inimigos também, né? Será que a gente tem orado? Temos praticado oração? E eu considero a oração, dentre desses três, para estar se aproximando de Deus, um relacionamento mais importante. Eu considero mais importante porque a oração é a forma como nós podemos chegar até Deus. Além do louvor também, claro, mas é a forma como a gente conversa com Deus. É a forma como a gente pode falar com Ele. É a forma como Deus fez que nós pudéssemos chegar até Ele e que o sacrifício de Jesus tivesse algum sentido também. Que através de Jesus nós podemos chegar até Deus, porque Ele limpa nossos pecados. E através da oração, que a gente pode conversar com Ele, pedir as coisas. Quanto tempo nós temos orado? Por dia, sim, por semana? Será que a nossa oração é aquela oração que... Obrigado, Senhor, pelo dia, em nome de Jesus, amém. E essa foi a única oração que eu fiz no dia. Aí vem no domingo, daí no domingo eu vou orar bastante, porque daí eu vou lá no grupo, e lá no grupo eles oram, e daí eu digo amém. Então eu orei bastante. Porque eles oram no início do louvor, eles oram no fim do louvor, eles oram na mensagem, e é bastante oração. Então no domingo eu oro. Mas e durante a semana? Jesus, ele não te salvou só para que tu adorasse ele no final de semana. É todos os dias, né? Outra forma da gente se comunicar com Deus, que é a outra via, né? Deus falando conosco, é a leitura da Bíblia. Deus pode falar com nós de diversas formas, mas uma delas, que eu também acho muito importante, é a leitura da Bíblia. Quanto tempo nós temos dedicado à leitura da Bíblia? Reflitam sobre isso. Quanto tempo eu tenho investido para ler a Bíblia? Quanto tempo eu tenho investido para saber o que Deus quer falar para mim? Eu sinto muito só que sem ler a Bíblia e orar, a gente não vai conseguir ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu acredito que não, porque essa é a forma de relacionar-se com Deus. Lembra que eu comentei antes? Para a gente conseguir depender de Deus, a gente precisa ter um relacionamento, certo? Para a gente se relacionar com alguém, a gente precisa conversar. Porque senão eu teria um relacionamento totalmente aberto com o Neymar agora. Só que eu não tenho, porque eu não converso com ele, eu nem conheço ele direito. E com Deus é a mesma coisa. Para nós termos um relacionamento com Deus, nós precisamos conversar com Ele. Nós precisamos escutar o que Ele quer nos dizer. Alguém tem dúvida quanto a isso? Está difícil entender? Alguém não sabia disso? Que a gente precisa ler e orar? Todo mundo sabia, né? É que nem eu também sabia de todas essas coisas, mas o Espírito Santo vem e às vezes derruba a gente e diz assim, cara, tu está indo para o caminho errado, volta aqui. Não é assim. Tu precisa aplicar mais nisso daqui. Né? Acho que todo mundo sabe. A gente precisa escutar o Espírito Santo falar no nosso coração para a gente entender. Então, para a gente depender de Deus, se entregar a Ele e ter um relacionamento saudável, nós precisamos conhecê-lo e ouvir o que Ele quer dizer para nós, não é? Claro que também a gente tem que entender também que uma vida de fidelidade a Deus também conta, né? A gente precisa ser fiel a Deus. A gente não pode, por exemplo, hoje querer... Vou conversar com Deus, vou ter um relacionamento com Ele, mas amanhã eu estou cultuando outro Deus. Estou idolatrando um ídolo. Também não dá, tem que ser fiel a Deus. Apenas a Deus. Tem que entregar tudo a Ele e apenas a Ele. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e não fazer aquilo que a gente quer fazer. Que nem a gente viu em Provérbios. Não vamos nos apoiar no nosso próprio entendimento. E outra questão que tem também, quanto a tudo isso, é um alerta que eu deixo, é a zona de conforto. A zona de conforto é algo bem complicado e ela pode estar ativa em todas as áreas da nossa vida.
E na área de relacionamento íntimo com Deus também. Às vezes a gente entra nessa zona de conforto e a gente esquece de Deus por algumas horas, porque a gente está bem. Aí quando a coisa começa a complicar, aí a gente volta. Só que não, a gente tem que estar firme com Deus até nos momentos bons, agradecendo. Tu não precisa ter nada para pedir para Deus para conversar com Ele. Pode agradecer porque está tudo bem. Pode agradecer porque eu tenho amigos, pessoas à minha volta que também conhecem a Deus, conhecem Ele, né? E tem um versículo um pouquinho adiante ali em 1 Pedro, que é 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, versículo 8, está na mesma página, acredito eu, que diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Lá no versículo 7 do capítulo 4, ele diz: portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. No capítulo 5, versículo 8, ele diz: estejam alertas e vigiem. Pedro está dizendo para a gente: tomem cuidado. Cuidado, porque se tu ficar parado ali, tem um cara à tua volta e ele só está esperando tu baixar a guarda para te atacar. E quando ele te atacar, corre. Corre, porque tu não vai conseguir se defender sozinho sem Deus. Então, resumindo, né? A gente fez o caminho inverso, então agora para fazer o caminho certo. Nós temos que buscar intimidade, dependência, relacionamento, essas coisas com Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer a Deus. Ter uma intimidade com Ele. E essa intimidade a gente vai alcançar na oração, na leitura da Bíblia, no relacionamento com Deus, adorando Ele, cantando músicas, orando para adorar também, ouvindo a Deus de diversas formas que Ele pode falar com a gente. O segundo passo é se entregar a Deus. E essa entrega é uma entrega que tem que ocorrer uma humildade nossa. Nós temos que ser esvaziado do nosso orgulho, porque se a gente tiver orgulho, algumas áreas da nossa vida a gente não vai entregar. Lembra que eu comentei que não tinha uma área da minha vida que eu entregava. Eu sou grato a Deus porque Ele me falou isso o ano passado. Porque eu estava buscando ter um relacionamento íntimo com Deus e depender dEle em todas as coisas. E de repente estava tudo bom, estava uma maravilha. Então eu estava conversando com uma pessoa, e quando eu estava conversando com essa pessoa, ela não me falou nada, ela só escutou. Mas Deus usou essa pessoa para que ela me escutasse e o Espírito Santo falasse comigo. E eu conversando com essa pessoa falando, mas tem algumas preocupações, e tem isso, e tem aquilo, e de repente, será que eu não estou assim porque eu não estou entregando isso para Deus? Porque eu não estou orando por isso, eu estou querendo fazer do meu jeito? Estava difícil. E de repente eu caí na real e eu decidi, eu acho que isso aqui não é nem meu, é de Deus e eu estou querendo fazer do meu jeito. E eu entreguei para Ele. E tudo ficou tranquilo. E entregar a direção da nossa vida para Deus, que é a dependência. Deixar que Deus dirija o carro da nossa vida. São esses 3 pontos que a gente precisa buscar para conseguir ter uma dependência de Deus. Para que a gente possa chegar aqui no louvor e cantar aquela música entrega de verdade daí. Não apenas imaginando que eu esteja realmente entregando alguma coisa, mas cantar de verdade, de coração. E eu tenho um desafio hoje. E esse é um desafio que eu acho que seria primordial para todos nós. É algo básico. Eu acho que esse desafio deveria ser algo que a gente deveria buscar desde o momento que a gente aceita Cristo, que é buscar depender de Deus, buscar um relacionamento íntimo com Ele. É um desafio que eu acho que não é impossível para todos nós. Eu reconheço que também não é fácil, porque nós sempre vamos tentar cair para o lado que a gente quer fazer do nosso jeito. Porque o nosso coração, ele é envolto de pecado, né? Ele é orgulhoso, ele não quer deixar que Deus tome conta de tudo. Mas é possível. E tenho certeza que em alguns momentos da nossa vida nós vamos ter algumas recaídas. A gente vai acabar esquecendo um pouquinho disso, deixando um pouquinho Deus de lado. Aconteceu comigo. Mas eu sou grato a Deus, como eu comentei. Eu sou grato porque a minha intenção de estar dependendo de Deus era tão grande que o Espírito Santo foi lá e me falou. Não é por aí. Está indo por um atalho que não é muito bom aí.
Só vai sofrer por aí. Não é o teu caminho. Então deixa esse desafio, mas um desafio maior que esse, é esse outro desafio que eu vou deixar para vocês. Domingo que vem. Domingo que vem chega em 5 minutos antes aqui. Começa às 7. Chega em 5 para 7. Acho que não é difícil chegar a 5 para 7. É só tu sair 15 minutos antes de casa. Aí teu certeza tu vai chegar a 5 para 7. Pode chegar antes também. E quando sair daquela porta, nem quando sair daquela porta, né? Quando acabarem os avisos aqui, já começa a aplicar isso, a dependência de Deus, o relacionamento com Ele. E faz isso durante essa semana. E semana que vem chega aqui 5 minutos, e esses 5 minutos tu vai usar para compartilhar com uma pessoa. Só uma, não precisa ser com todo mundo, uma pessoa. Compartilha com uma pessoa o que Deus fez, pelo menos uma coisa na vida de vocês durante essa semana. Pelo menos uma coisa, não precisa ser todos os dias. Ah, Deus fez isso para mim, segunda, terça, quarta, quinta, não sei o quê. Não, é uma coisinha só, não é difícil. É só 5 minutos antes. E é bom chegar a 5 minutos, porque se tu não chegar a 5 minutos, chegar atrasado, o pessoal vai pensar que Deus não fez nada para ti essa semana. E tu não aplicou a dependência de Deus. Então é bom chegar 5 minutos antes. Tá? Eu não vou ficar cuidando, claro, mas é o suficiente. 5 minutos para compartilhar alguma coisinha. Teve várias pessoas que compartilharam aqui, elas não demoraram 1 minuto para compartilhar. Então se chegar 5 minutos antes, tu vai conseguir falar alguma coisa para alguém e escutar outra pessoa. E nisso a gente vai começar a enxergar o que Deus tem feito na vida de um ao outro. Nós vamos começar a entender o que é viver em igreja também. Vamos ter uma comunidade. Que a gente saber como Deus tem agido nas nossas vidas, um ao outro. Porque às vezes a gente vem aqui, a gente escuta a mensagem, quando acabou, sai correndo, vou para casa. Vou acabar de assistir o Fantástico. Só que, né, nem vem, escuta o estudo, tá no site, não precisa vir. Então, se é para vir até aqui, para que gastar gasolina? Para que isso, né? Se é só para vir escutar e ir embora, fica em casa, escuta no site, depois vai estar lá. A gente precisa usar esse momento para a gente estar tendo comunhão entre nós. A gente está tendo um relacionamento entre nós também. E a gente vai começar a entender que Deus realmente está agindo um na vida do outro. Tá? Topa um desafio? Todo mundo disse sim. Então semana que vem eu quero ver. Pelo menos uma pessoa vai ter que vir conversar comigo. Certo? Então vamos baixar nossas cabeças. Fecha teus olhos. Eu vou dar um tempo para vocês. Vou dar uns minutinhos. Para vocês se colocarem perante Deus. Para vocês estarem conversando com Ele e se entregarem, para que Ele possa realmente ajudar vocês nisso, que Ele possa ajudar vocês a depender deles, que Ele possa ajudar vocês a ter um relacionamento íntimo com eles. Conversem com Deus nesse momento. Pai, eu te agradeço, Deus, porque Tu é maravilhoso, Tu é poderoso também. De estar ao meu lado, Deus, sempre quando eu preciso. E mesmo quando eu estou bem também, Deus, Tu também está ao meu lado. Às vezes a gente pode pensar que nesses momentos bons, a gente não precisa de Ti, Deus. Mas a gente precisa. Porque o nosso vazio é do Teu tamanho, Deus. E a gente precisa que esse vazio seja sempre preenchido contigo. Por isso, Deus, te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho. Te agradecemos pelas palavras, Senhor, que nós temos no manual, Senhor, da nossa vida, Deus. Te agradecemos porque Tu é tão misericordioso, Deus, que mesmo como pecadores, Senhor, mesmo como impuros, Tu nos aceita, Deus, como Teus filhos. Obrigado, Deus, e que possamos realmente topar esse desafio, Deus. Realmente possamos viver um cristianismo, Senhor, puro, Senhor, um cristianismo saudável. Possamos ser Teus seguidores, Senhor, de verdade, não apenas alguém que tem um símbolo, Senhor, cravado no peito e não aplica aquilo que tem na Tua palavra, Deus. Que nós possamos realmente Te honrar e ser Teus exemplos. Que possamos ser Teus seguidores. Que possamos poder dizer para as pessoas serem nossos imitadores, Deus.
assim como somos teus imitadores. Que a gente possa iluminar a vida das outras pessoas, que a gente possa ser um farol, e que teu Espírito Santo, Senhor, que seja a luz desse farol. E que nós possamos estar sempre cheios, Senhor, do teu Espírito para iluminar a vida das outras pessoas e elas possam enxergar essa luz. E que esse brilho possa ser tão intenso que elas possam vir até nós, para nós redirecionarmos, Senhor, até Ti. Que elas possam encontrar, Senhor, a Ti, assim como encontramos um dia, Deus. Por isso te pedimos, Deus, que Tu possa realmente nos dar força, porque nós somos fracos e às vezes a gente acha que é tudo bonito como está, mas no fundo a gente está destruído, a gente não está muito bem. Nós queremos depender de Ti, Deus, e não se apoiar no nosso próprio entendimento, para que a gente possa fazer a Tua vontade, para que o sacrifício, Senhor, do Teu Filho possa valer a pena e não ter sido em vão. Te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Deus.